misteriosos, misteriosas, sejam bem-vindos para mais uma quarta sombria. E hoje eu trago para vocês as 6 lendas urbanas mais assustadoras do mundo. Temos lendas urbanas do Japão, do México, da América Latina, assim, de vários países. Acho muito legal isso. Eu adoro pesquisar sobre lendas urbanas, porque assim, tem pessoas que acreditam que realmente são verídicas essas lendas, tem pessoas que já são totalmente céticas e não acreditam. Eu particularmente não tive coragem de testar, porque tem lendas urbanas que dá pra você testar pra ver se realmente acontece mesmo ou não com você. Eu nunca tive coragem, nem na minha adolescência, e até hoje eu não tenho coragem. Eu morro de medo, mas eu adoro sobre esses assuntos. E aí eu trouxe aqui no canal pra compartilhar junto com vocês. Espero que gostem também. Se você é novo no canal, já se inscreva aqui, deixa seu like, porque me ajuda muito e ajuda muito o YouTube a entregar os meus vídeos. Ative o seu sininho, pega o seu café ou a sua Coca-Cola e bora para mais um vídeo? A primeira lenda urbana que eu trouxe para vocês é uma do Japão, traduzindo para o Brasil, Telefone de Maria ou Mary Sun. É uma lenda que, sinceramente, fiquei com muito medo, eu não conhecia, acabei descobrindo agora quando eu estava pesquisando sobre lendas urbanas. E eu fiquei com muito medo e eu achei muito divertida essa lenda e eu trouxe aqui, então ela é top 1 para mim aqui do nosso canal. Mary Sun é uma lenda urbana e, segundo o que conta essa lenda, é de uma família que tinha acabado de se mudar. E o casal tinha uma filha. Só que essa filha já estava mais crescidinha e ela resolveu descartar uma boneca de porcelana que ela tinha, que ela já não brincava mais com a boneca. E aí ela pegou e jogou fora essa boneca no lixo. Passou alguns minutos após ela chegar em casa, depois que ela jogou a boneca fora, ela recebeu uma ligação, um telefonema. E aí no telefonema a seguinte voz disse: "Olá, eu sou Maria. Estou na lixeira agora." Adolescente, né? Ficou sem entender, tipo assim... deve ser uma pegadinha, né? Detalhe, tá, galera? Maria era o nome da boneca de porcelana. Eu não lembro se eu disse pra vocês no início, tá? Então, Maria era o nome da boneca de porcelana que foi jogada fora. Então, ela recebeu essa ligação bem sinistra, mas ela ficou meio que sem entender e achou que era um trote. Passou alguns minutos, ela recebeu uma outra ligação, outro telefonema. "Olá, é a Maria. Estou na frente da sua casa agora." E desligou. Gente, eu acho que nessa hora, essa menina deve ter gelado tudo, até a alma. Tipo, eu tô na frente da sua casa. Aí a menina criou coragem, porque ela meio que tava achando que era um trote, mas mesmo com medo, ela criou coragem e abriu a porta. Mas no que ela abre a porta e ela olha, não tinha nada, não tinha ninguém. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo. Nada, não tinha ninguém. Aí ela pegou e fechou a porta. E o telefone tocou novamente. Quando ela atendeu, disse o seguinte: "Olá, é a Maria. Estou atrás de você." E acabou essa lenda urbana. Cara, que medo! Aí fica aí na sua imaginação o que aconteceu. O que a boneca pode ter feito com ela, que está atrás dela, né? E ó a polícia passando. E continua passando. Então, a partir dessa lenda urbana que surgiu as outras lendas que bonecos mexem, a lenda do Chuck, né, o boneco assassino, que bonecos muitas vezes são amaldiçoados ou tem espírito dentro deles, e começa toda aquela imaginação das crianças de ver os seus bonecos se mexendo. Gente, quem nunca viu um boneco se mexer durante a madrugada? Eu vi diversas vezes com meus irmãos. Se é verdade, eu não sei. Se é coisa na nossa cabeça, eu não sei. Porque eu adorava ver Chuck, eu assistia. Então, assim, eu tinha uma boneca que eu juro pra vocês que ela se mexia. Eu e meus irmãos, a gente trancava ela dentro do guarda-roupa pra poder dormir. Até que chegou o momento que a gente falou: "Vamos dar essa boneca?" Era a única boneca que eu tinha. Eu amava essa boneca durante o dia, mas eu odiava ela à noite. E aí a gente pegou e deu a boneca de tanto medo que a gente sentia dela à noite, porque a gente jurava que ela mexia a cabeça, que ela olhava pra gente. Era muito assustador. E eu dei a única boneca que eu tinha pra uma outra pessoa por medo da boneca. Então, daí que surge essas lendas e essas histórias de bonecos que se mexem, que toda criança morre de medo.
Bom, outra lenda urbana muito legal também, que eu também passei por essa experiência, é a Blood Mary. A lenda da Blood Mary também é conhecida como Mulher Sangrenta. O que conta a lenda é que uma jovem chamada Mary Worth era muito bonita, ela adorava ficar de frente para o espelho, se admirando, porque a sua beleza era realmente de outro nível. Todas as pessoas achavam ela muito linda e ela mesma era muito vaidosa consigo mesma. Ela adorava passar horas de frente para o espelho, se arrumando e se admirando. Até que um certo dia ela sofreu um acidente e quase perdeu a vida. Mas por conta desse acidente ela teve seu rosto desfigurado. Então, assim, ela ficou muito feia mesmo, cheio de cicatrizes. Não, muito, muito feio o rosto dela. E aí ela percebeu que as pessoas olhavam ela com outros olhos. E que as pessoas começaram meio que a ter medo, se assustava com ela quando a via. E ela começou a estranhar essa reação. E ela até então não tinha se olhado no espelho ainda, porque ela sabia que seu rosto não estava mais o mesmo. Então ela reuniu coragem, resolveu ir até o banheiro, de frente ao espelho, para se olhar, para ver por que as pessoas se assustavam tanto quando a via. Quando ela se olhou de frente ao espelho, ela deu um grito horrorizada com o que ela viu e chorou desesperadamente. E nesse momento ela desejou tanto ter o seu rosto de volta, ter sua beleza renovada novamente, que ela fez um juramento, um pacto, provavelmente demoníaco, de que ela teria o rosto dela de volta. Então ela entrou dentro do espelho e falou que enquanto ela não recuperasse o rosto dela, ela não sairia de dentro daquele espelho. E depois disso, ela nunca mais foi vista. Desapareceu. E até hoje, a Blood Mary assombra as adolescentes. Caso a adolescente tenha coragem de chamá-la. E como que você chama a Blood Mary? Você entra no banheiro, desliga as luzes do banheiro, vira de costas para o espelho e fala 3 vezes: Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. E quando você virar, vai ver o espírito da Blood Mary. O rosto dela todo desfigurado. E aí é onde as crianças saem correndo e gritando porque vê um espírito demoníaco ali no espelho, né? Porque pra mim isso aí é algo muito espiritual também. Então, assim, eu nunca tive coragem de fazer, porque eu acredito que isso, às vezes, você atrai entidades demoníacas, sabe? Então, assim, eu aconselho não façam. Se algum adolescente estiver assistindo esse vídeo, gente, faz teste não, faz isso não, não precisa, é só uma lenda, beleza? Então, assim, eu particularmente nunca tive coragem de fazer, não faço porque Deus me livre, depois eu chamo uma entidade demoníaca ali e o trem vai ficar me atormentando pelo resto da minha vida. Então, não quero isso, não quero ter essa experiência, então eu nunca fiz, mas eu acho muito legal a história, bem assustadora, por isso eu resolvi trazer aqui no nosso canal. A próxima lenda urbana, que é bem tenebrosa, é da mulher chorosa, La Llorona, chorosa. La Llorona. Gente, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? É mexicano, é uma lenda urbana mexicana. Mas, segundo conta a lenda, que uma mexicana casou com um espanhol e eles tiveram vários filhos. E após ela dar à luz aos seus filhos, o corpo dela mudou, que isso é natural de toda mulher quando acaba tendo uma gestação, né? Acaba tendo filhos, então o corpo da gente muda mesmo, isso é algo natural. Mas, segundo a lenda, o marido dela perdeu o interesse por ela após ela ganhar as crianças, porque o seu corpo mudou. Então ele não quis mais saber dela como mulher, como esposa. E aí ela ficou muito triste por ele tratá-la dessa forma. Então ela pegou os seus filhos, as crianças, levou até o rio e afogou todos os seus filhos. Afogou as crianças achando que com isso o marido ia voltar a olhar para ela com outros olhos, ia voltar a amar. Após afogar a última criança, ela é tomada por um remorso muito grande porque ela fez tudo aquilo no momento de raiva, de surto, de depressão. Então, após passar toda essa raiva e ela meio que dá uma acalmada e ela percebe o que ela fez, ela começa a ter um remorso muito grande, começa a chorar muito desesperadamente, falando: meus filhos, quer dizer, meus filhos, galera, não sei se eu pronunciei certo, mas tá. Meus filhos. E assim ela entra numa depressão profunda. E as pessoas lá no México dizem que até hoje eles viram já o espírito dela vagando pelos rios, chorando, procurando
procurando seus filhos. E caso alguma criança esteja à beira do rio sozinha e ela encontra essa criança, ela irá atrair essa criança até dentro da água e depois afogará essa criança. Então, assim, eu já vi filmes que com essa lenda, já vi alguns animes que eu assisto que eu adoro, que meio que mostram o espírito de uma mulher vagando pelo rio e tentando afogar algumas crianças. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu já tinha visto isso em anime, só que eu não sabia de onde vinha a lenda urbana, como que era direitinho, como que essa mulher acabou se tornando esse fantasma que afoga as crianças na margem dos rios. Então achei muito legal descobrir de onde veio essa lenda e a história realmente de como tudo iniciou. E aí eu trouxe para vocês, cuidado, não deixe seus filhos perto do rio sozinhos, hein? Cuidado! E agora, melhor lenda, chupa-cabra. Gente, quem é da década de 90? Levanta a mão aí, deixa aqui no comentário. Galera, essa lenda foi muito famosa na minha época da década de 90, porque passou muito no Domingo Legal, no programa do Ratinho, sabe? Teve um surto na área rural de chupa-cabra nessa década de 90. Então, assim, era muito massa ficar vendo sobre esse assunto. Eu lembro que eu adorava assistir Ratinho lá e tal. Então, eu achei muito legal quando eu vi sobre essa lenda. E eu descobri que essa lenda urbana iniciou na cidade de Moca, em Porto Rico. E segundo os agricultores lá daquela região, as pessoas que moravam nas zonas rurais, seus animais começaram a aparecer mortos e sem sangue. Suas cabras, suas ovelhas apareciam com 2 furos no pescoço e o corpo totalmente sem sangue, todo drenado. E aí, a partir disso, iniciou-se essa lenda do chupa-cabra. E quando essa história foi a público, assim, que começou a ser conhecida mundialmente, principalmente aqui na América Latina, várias pessoas de vários países da América Latina, de várias cidades, começaram a relatar que também aconteceu isso com as cabras, com as ovelhas deles, e que era a mesma coisa, era 2 furos, onde o animal aparecia com o sangue todo drenado, morto, drenado e com furos no pescoço. Então isso deu um surto na época, e de pessoas tentando pegar esse animal, entendeu? E assim, algumas pessoas falam que avistou o chupa-cabra, este animal, que era um animal, era um monstro, né? Um monstro de porte grande, todo peludo. Algumas pessoas falaram que ele tinha tipo como se fosse chifres assim na sua coluna, sabe? Que os dentes eram muito pontudos, que era um tempo totalmente monstruoso. Só que assim, ninguém nunca conseguiu pegar este animal. Na época eu lembro que apareceu muitas fotos de pessoas falando, alegando que matou o chupa-cabra, mas a maioria era fotos fakes, entendeu? Então assim, nada foi comprovado da existência desse chupa-cabra até hoje. Mas as pessoas, tipo, deu um surto muito legal sobre esse assunto e foi sensacional. Então assim, se você tem interesse de ver como que era, vocês colocam aqui no YouTube, chupa-cabra, Domingo Legal, programa do Gugu, algo assim, que vocês vão ver as reportagens daquela época. Bem engraçado, hoje em dia a gente acha engraçado. Mas foi bem legal mesmo, essa lenda é muito famosa. E eu acredito que até hoje tem muitas pessoas que acreditam que o chupa-cabra existe. Que realmente há um monstro matando animais, sugando todo o seu sangue. E é isso, por mais que as pessoas falam do chupa-cabra, até hoje ainda não conseguiram, ninguém nunca conseguiu pegar ele, então não tem nada confirmado se existe este monstro ou animal mesmo. Não se sabe. Não temos provas ainda. Bom, a próxima lenda urbana é do fantasma da estrada. Gente, quem nunca teve medo de andar na estrada à noite, tudo escuro, sem ninguém em volta e de repente avistar um fantasma? Cara, eu acho que todo mundo tem medo disso e eu acho que é uma lenda que circula muito entre os caminhoneiros, certeza, deve ser um assunto muito falado entre os caminhoneiros. Eu achei muito legal e resolvi trazer aqui para nós. Mas assim, não tem uma história em si como as outras. Na verdade, há vários relatos de verem espíritos vagando à noite. Então assim, se você está dirigindo à noite, sozinho, sem ninguém, não fica olhando ao redor não, senão você vai ver um espírito. Você vai ver um fantasma lá e você vai se assustar e é perigoso você acabar batendo o carro. E outra coisa, se aparecer um espírito do nada assim na sua frente, gente, não para o carro não, continua acelerando e vai embora. O maior erro das pessoas é parar para ir lá conversar com o espírito. Aí acontece.
complica, né, galera? Então é isso, ó, você tá dirigindo à noite, liga um som alto, foca ali, não fica procurando coisas não, senão você vai encontrar. E a outra lenda muito falada é sobre a hora do demônio. Gente, quem nunca ouviu falar que às 3 horas da manhã é a hora do demônio? É a hora em que os espíritos atormentados, as entidades demoníacas estão afloradas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo mundo já ouviu falar sobre essa lenda. Que às 3 da tarde é o horário dos anjos e às 3 da madrugada é o horário do demônio. Gente, eu morria de medo. Sinceramente, é a pior coisa falar isso pra uma criança. Me contaram isso, eu tinha uns 12 anos de idade. Toda vez que eu acordava de madrugada, eu olhava o relógio e quando eu via que era 3 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Eu passava a noite em claro, aí parece que eu começava a ouvir barulho, vozes, vultos. Gente, eu morria de medo. Aí o que eu fazia? Eu ligava a luz do banheiro. Era só se eu ligasse a luz do banheiro pra clarear o quarto que eu conseguia voltar a dormir. Então, gente, não fala isso para suas crianças. É muito assustador e a gente acorda de madrugada, sabe? Então, assim, eu acho que todos já passaram por isso. Me conta aqui sua experiência sobre acordar às 3 horas da manhã. Se vocês perdiam o sono igual eu e voltava a dormir só se ligasse a luz. Eu vou até contar um caso que eu achei, assim, que aconteceu comigo. Eu acordei por volta das 3 horas da manhã. Vi que era o horário do demônio e tal. Comecei a ficar com muito medo. E de repente eu comecei a ouvir um barulho. Trec, 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 trec. Cara, eu fiquei com muito medo. E ouvindo como se estivesse na minha porta. Aí eu assustei e joguei a coberta em cima de mim assim. No que eu joguei a coberta, parece que o trem voou na minha coberta e pregou. E de repente eu comecei a ouvir trec, 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 trec. Trec desceu, ó, no rumo do meu rosto. O barulho. Trec, trec. Velho, eu joguei a coberta longe, assim, pra cima e saí gritando e liguei a luz do quarto. Quando eu olho, não era um espírito, era um morcego que tava dentro de casa. O morcego, acho que na hora que eu joguei a coberta, ele grudou assim na minha cortina. Ele ficou grudado lá, assim, com as garras da minha cortina. Mas, que medo, porque na hora eu pensei que era um espírito. Na hora que eu vi o morcego, ao mesmo tempo que eu acalmei vendo que era um morcego, que era um animal, eu ao mesmo tempo fiquei com medo, porque eu também tenho medo de morcego, né? Aí eu já acordei meu pai, na verdade meu pai ele acordou com o meu grito. Então assim, na hora que eu já corri pra ir lá pra porta pra chamar meu pai já tava abrindo a porta do quarto dele. Aí eu falei, pai, tem um morcego no meu quarto, não sei o que, não sei o que. Aí ele foi lá e tirou o morcego e colocou o morcego lá pra fora. Mas foi muito assustador. Então me conta aqui o que já aconteceu com vocês durante as madrugadas. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam dessas lendas urbanas, as suas experiências com essas lendas. Se você tiver alguma lenda nova, gente, deixa aqui um comentário que eu vou trazer novos episódios de lendas urbanas. Então deixa aqui que eu irei contar a sua história, a sua lenda urbana. Eu acho muito divertido, muito legal. Então deixa tudo descrito aqui nos comentários, tá bom? Se você é novo no canal, já se inscreva agora, deixa o seu like, ative o sininho e até a próxima, galera!